Olá, meu nome é Marco Aurélio Massimo Prado, eu sou professor da UFMG, coordenador do projeto Identidades de Gênero e Repertórios de Ação Psicopolíticas de Travestis e Transsexuais frente à Violência Transfóbica em Minas Gerais, apoiado pela FAPEMIG, processo APQ 03285/16. Esse projeto, ele na verdade foi um projeto maior que se desdobrou em dois. Numa primeira fase, uma fase quantitativa, que foi feita uma análise descritiva da situação de 145 travestis e transexuais femininas que têm o trabalho sexual como centralidade da sua experiência laborativa na cidade de Belo Horizonte, na grande região metropolitana. E a segunda parte desse projeto, que foi uma parte qualitativa, apoiada pela FAPEMIG, que se intitulou Identidades de Gênero e Repertórios de Ação Psicopolíticas de Travestis e Transsexuais Femininas. Há uma escassez de estudos sobre travestis e transexuais em regime de trabalho sexual no Brasil. Nós temos vários estudos de cunho etnográfico que foram e têm sido muito importantes, tanto na antropologia como na própria sociologia. Nós temos vários estudos de perspectiva mais clínica na própria psicologia e alguns estudos de psicologia social. O objetivo, vamos dizer assim, central dessa pesquisa foi exatamente entender, do ponto de vista de uma metodologia qualitativa, como que travestis e transexuais, em diferentes dimensões da sociedade, constituem aquilo que um autor estadunidense identificou como sendo o repertório da ação política. É um conceito de um autor chamado Charles Steele, que desenhou esse conceito como sendo um repertório de ação política, entendido como um campo limitado de rotinas que são aprendidas, compartilhadas, divididas e executadas entre participantes, ativistas de grupos sociais, grupos políticos. Ou seja, não são repertórios que as pessoas aprendem por alguma decisão só individual, ou que são, vamos dizer assim, necessariamente resoluções normativas. Pelo contrário, são um conjunto de ações, não é, que são compartilhadas por lutas sociais o tempo todo, por indivíduos e grupos, e que são criações culturais que vão sendo aprendidas. Né? Elas não se originam de abstrações ou de, vamos dizer assim, resoluções, propagandas políticas. Pelo contrário, elas se originam do embate desses indivíduos e grupos com conflitos sociais e políticos, com a memória desses grupos e com sentimentos de injustiça que são partilhados pelas pessoas. Então, o nosso interesse nessa segunda etapa da pesquisa, apoiada pela FAPEMIG, foi exatamente conhecer, descrever, analisar, mapear essas estratégias que constituem um repertório de ações individuais e coletivas no enfrentamento de situações de violências adversas, tanto no âmbito da dimensão da saúde, da educação, das instituições públicas, ou seja, como que as travestis e transexuais femininas vão constituindo ações que são de resistência política através de um conjunto de repertórios que são partilhados na história da atuação desses grupos e desses indivíduos em Belo Horizonte. Para isso, nós entrevistamos 16 pessoas, entre travestis e transexuais femininas, que já tinham participado da etapa anterior da pesquisa, não é? Tentando exatamente pensar que esse tempo de ativismo que as pessoas
desenvolveram, que o movimento trans e travesti desenvolveu no Brasil, foi constituindo uma série de repertórios de ação. Como que a gente poderia entender, portanto, esses repertórios a partir da fala e da narrativa dessas pessoas entrevistadas? Do ponto de vista metodológico, foi feita uma análise de conteúdo, foram coletadas essas entrevistas longas, não é, com 16 participantes, e foram categorizadas essas entrevistas e feita uma análise de conteúdo para pensar um pouco como que esses repertórios vão atuando. Então, por exemplo, quando a gente pensa no caso da saúde, a gente sabe que tem uma série de relações institucionais complexas com as pessoas trans no âmbito da saúde, não é? E esse tipo de preconceito no âmbito da saúde, de violência, ele vem propiciando um afastamento das pessoas no cuidado à sua própria saúde. Então, nós tentamos entender, através da fala delas, como que muitas vezes esse afastamento é, na verdade, uma resistência política frente a determinadas situações de violência que merecem ser conhecidas no âmbito da saúde. O tipo de acolhimento, por exemplo, que é feito, o tipo de efetividade, o tipo de adesão que é feito, seja na busca de atendimento particular ou público, e nós fomos vendo que a violência institucional, o não cumprimento de regras normativas sobre gênero e sexualidade, o não reconhecimento das identidades trans e a não integralidade no âmbito da saúde provoca um afastamento do cuidado dessas pessoas da sua própria saúde. E esse afastamento, eles vão constituindo alguns repertórios da ação política, como a prática da confrontação, então da não adesão aos programas públicos de saúde, a prática de naturalizar determinadas violências, a ressignificação de estigmas e a insistência de solicitações. Então você tem um jogo entre esses 4 elementos num repertório que vão constituindo uma memória da ação política entre elas e que merece ser conhecidas por todos nós.